Este é o Boletim Casa Virada, notícias sobre medidas socioeducativas a partir de um olhar anarquista e abolicionista penal. Neste boletim apresentamos semanalmente notícias sobre medidas socioeducativas, com destaque para a violação de direitos no meio fechado e notícias e reflexões do meio aberto na cidade de São Paulo. Meu maior veneno é cumprir a porra da pena, mas eu sei que logo vou sair. Vou pra quebrada resolver os meus problemas, vou zoar e tirar onda no palco como MC. O São Carlos Agora publicou no dia 18 de fevereiro que um jovem de 18 anos foi espancado por outros moleques na Fundação Casa de São Carlos e que inclusive teve que receber atendimento médico na Santa Casa da cidade. Lembramos aqui que quando alguém está detido ou detida na Fundação Casa, quem é responsável pela pessoa é o próprio Estado. A culpa por esse espancamento é sim da Fundação Casa. O AC 24 Horas publicou no dia 18 de fevereiro também sobre uma tentativa de fuga no Centro Socioeducativo Santa Juliana, em Rio Branco, capital do Acre. Haviam duas celas onde a molecada já tinha serrado algumas grades e diante de revista, uma serra foi encontrada. Infelizmente, ninguém fugiu, mas fica aqui a nossa torcida, que da próxima vez mais grades sejam serradas. A Agência Brasil publicou no dia 19 de fevereiro que membros do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura receberam denúncias sobre tratamentos degradantes e cruéis nos sistemas prisional e socioeducativo do Ceará. Um dos coordenadores do mecanismo, inclusive, diz que em relação aos jovens e adultos que são suspeitos de terem participado dos ditos ataques lá no Ceará, estão sem receber visitas. Já noticiamos aqui, no Casa Virada, o pedido do mecanismo ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos para obter recursos para irem até o Ceará, que foi negado pela ministra Damares. A matéria também lembra sobre uma inspeção do mecanismo em 2015, onde passaram pelo Centro Educacional Patativa do Assaré, Complexo Penitenciário do Aquirás, Centro Socioeducativo Feminino Aldaci Barbosa e as unidades de São Miguel e Dom Bosco, e identificaram condições físicas e de salubridade das alas incompatíveis com quaisquer parâmetros legais nacionais ou internacionais, que o sistema socioeducativo cearense não dispunha de canais de denúncias oficiais nem meios jurídicos legais para averiguar e processar administrativamente quem eventualmente cometer excesso contra os jovens aos seus cuidados. O Cidade Verde, do Piauí, publicou no dia 20 de fevereiro que o estado do Piauí foi condenado a pagar uma indenização no valor de R$60 mil à mãe de Gleison Vieira da Silva, jovem que foi assassinado por outros jovens dentro do Centro Educacional Masculino, o CEM, no dia 16 de julho de 2015. Gleison foi acusado de estupro e vinha sendo ameaçado frequentemente antes de sua morte. Como ele era de responsabilidade do estado, do Piauí no caso, que nada fez frente às ameaças que ele vinha sofrendo, a indenização é o mínimo. De olho também no Facebook, identificamos uma publicação do dia 20 de fevereiro do Sindicato dos Servidores da Carreira Socioeducativa do Distrito Federal, que vale ser mencionada. O post fala sobre a busca deste sindicato de apoio policial para a unidade de São Sebastião. Uma comissão de agentes esteve no 20º Batalhão da PM alegando que os moleques estão ameaçando os funcionários, que estão com receio de situação de resgate e invasão da unidade. A PM disse que não tem efetivo, mas que se tivesse um acréscimo em suas cotas, daria um jeito. Agentes e PMs, de mãos dadas, enterrando a nossa juventude. A Ponte Jornalismo publicou no dia 22 de fevereiro sobre o shopping de Gianópolis ter pedido permissão à justiça para prender e encaminhar adolescentes à PM, alegando que isso evitaria furtos, delitos, proibiriam de pedir esmolas. Falam até do Conselho Tutelar da região fazer vistorias no shopping. O pedido foi negado, mas os advogados do shopping disseram que vão recorrer. Vale lembrar que a região de Gianópolis é uma das mais ricas da cidade de São Paulo, e por lá já quiseram até evitar a vinda do metrô, pois trariam pessoas diferenciadas. E Gianópolis segue almejando cada vez mais institucionalizar o racismo e afastar gente pobre das suas redondezas. Mas espera aí, gente pobre que não esteja o servindo.
O blog Agentes na Net publicou no dia 22 de fevereiro sobre o surgimento da Federação Nacional dos Trabalhadores do Sistema Socioeducativo, o FENASSE, que contou com a participação de sindicatos de São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná. Vale ficar de olho nessa movimentação, nessa organização em âmbito federal de agentes socioeducativos, principalmente sobre a questão do porte de armas para os agentes, sobre a redução sim da maioridade penal, o sempre desejo dos agentes socioeducativos que os adolescentes, os jovens que cumprem medida socioeducativa em meio fechado, tenham mais punições. Fundação Casa evoluiu, o meu grau de ódio, tratado como os animais, pior que um zoológico. E dando sequência aqui no Boletim Casa Virada sobre as notícias dos serviços de medida socioeducativa em meio aberto, hoje vamos falar sobre a atuação dos técnicos e técnicas que executam esse trabalho diretamente com a juventude no dia a dia. Esses técnicos e técnicas, de acordo com a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, que é a secretaria responsável por acompanhar os serviços de medida socioeducativa em meio aberto aqui no município de São Paulo, haja vista que os serviços em meio aberto eles estão tipificados no Sistema Único da Assistência Social, o SUAS, diz que existem 5 categorias profissionais que podem ser técnicos de medida, sendo estas profissionais do serviço social, que são os assistentes sociais, profissionais da psicologia, profissionais formados em ciências sociais, profissionais formados em direito e profissionais formados em pedagogia. Ou seja, somente essas 5 profissões podem trabalhar com o serviço de medida socioeducativa em meio aberto, como técnicos. Esses profissionais, eles possuem vínculo empregatício diretamente com as organizações não governamentais. Lá no boletim passado, a gente falou sobre isso. Aqui em São Paulo, então, quem executa os serviços em meio aberto são as ONGs que possuem um convênio direto com a Secretaria de Assistência Social. Logo, os trabalhadores eles vão possuir o vínculo empregatício diretamente com as ONGs e não com a prefeitura, o que traz margem para várias questões que podem existir nas práticas profissionais desses técnicos. Que questões são essas que estamos falando? São questões de ordem individual, do que cada técnico e cada técnica compreende enquanto certo e errado a partir da sua trajetória de vida e também a partir daquilo com que a própria entidade coloca enquanto certo e errado. Ou seja, podemos citar como exemplo a própria constituição de família, do que é família. Tem algumas entidades aqui no município de São Paulo que executam a política de assistência social por meio do convênio, que diz que família ela é necessariamente composta por pai, mãe e filho, o que não é uma realidade das famílias que estão em situação de vulnerabilidade social, ou seja, que estão em situação de pobreza, né? São famílias, em sua grande maioria, monoparentais, chefiadas por mulheres, que trabalham 10, 12 horas por dia para conseguir sustentar seus filhos. Dessa forma, nós percebemos no cotidiano dos serviços de medida socioeducativa em meio aberto que os técnicos e técnicas e também gerentes não conseguem fazer a distinção daquilo que é de ordem profissional e daquilo que é de ordem pessoal e trazem seus valores pessoais, muitas vezes pautados pelo moralismo, pelo fascismo, para o campo do trabalho, o que não deveria acontecer, porque mesmo se nós fôssemos pegar o SUAS e as portarias da SMADES que tipificam o trabalho desses serviços, eles falam sobre uma questão de atendimento humanizado, de um acolhimento específico para essas famílias que passaram por tantos processos de violência até chegar na medida socioeducativa. Fala também sobre uma escuta apurada, uma compreensão apurada no sentido de acolher aquele sofrimento e pensar em estratégias de como podemos sanar ou pelo menos trabalhar sobre uma ótica de redução de danos para minimizar aquele sofrimento daquela família ou daquele adolescente. A gente não vê isso no dia a dia acontecendo. O que nós vemos pelos técnicos e técnicas de medida são um maior controle, uma maior punição dos jovens e das famílias que estão inseridos nesse contexto. Um outro exemplo de práticas moralistas que nós podemos perceber no dia a dia do trabalho está também relacionado ao uso de substância psicoativa, ou seja, ao uso de drogas. Existem diversos profissionais que
trazem esses elementos para relatório que são enviados diretamente para o judiciário, numa forma de penalizar ainda mais o adolescente, numa forma de pedir, inclusive para o juiz, a possibilidade de uma internação compulsória daquele adolescente ou daquela adolescente que está inserido no contexto das medidas socioeducativas. Assim sendo, esquece qualquer princípio de humanidade e de atendimento especializado que está tipificado nas legislações pertinentes à execução das medidas em meio aberto. Portanto, podemos avaliar, dentro de uma perspectiva anarquista e abolicionista, que ainda que os profissionais tenham acesso ao ensino superior em áreas específicas, como foi ponderado, isso não anula os valores pessoais que cada técnico e cada técnica traz no cotidiano do trabalho, o que está absolutamente equivocado, uma vez que você pune mais a juventude, uma vez que você controla mais a juventude por via da medida socioeducativa, porque se você segura um adolescente na medida por uso de substância, é uma forma de controlar aquele corpo. Sou candidato a estar na Cracolândia com a pele marcada pelo selo de qualidade da Fundação Casa. E esse foi o 8º boletim Casa Virada. Lembramos que aqui noticiamos só o que sai na mídia no meio fechado e trazemos a voz de uma trabalhadora do meio aberto. Agora imagina só o que não saiu na mídia no meio fechado e o que a ONG escondeu no meio aberto. Tenha certeza que, independente do dia e da hora que você está escutando este boletim, tem algum jovem, alguma jovem que cumpre medida socioeducativa que está com seus direitos violados. Acesso a outros trabalhos em rádio e podcast no desobedienciasonora.milharal.org.